Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Já no parcial, levantamento parcial, infelizmente, 83 pessoas já morreram, 111 pessoas estão desaparecidas. Exatamente esse relato feito pela Defesa Civil do Estado, e a previsão é de que nas próximas horas possa ter mais uma vez chuvas intensas registradas sobre o Rio Grande do Sul e os alagamentos, principalmente na região de Porto Alegre, no município, na capital e no entorno de Porto Alegre. Para lá que nós vamos agora conversar com o professor Paulo Moura, que está conosco e a quem agradeço a participação. Paulo, boa tarde para você. Como é que está a situação nesse momento? Chove aí em Porto Alegre ou a chuva deu uma trégua? Como é que está a situação? Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Deu uma trégua, viu? Saiu sol hoje. A informação que eu tenho é de que há ainda alguma faixa de chuvas no sul do mapa do Rio Grande do Sul, a região central, toda a faixa da região central, que inclui Porto Alegre, ela tá sem chuvas hoje, tempo claro, e a perspectiva agora é de que esse tempo se firme. Há informações da possibilidade de uma frente fria que complicaria um pouco a vida das pessoas que estão desabrigadas, né, ou mantidas em abrigos públicos devido à queda da temperatura, mas que essa eventual queda da temperatura ajudaria a estabilizar o tempo sem chuva, né? Não há garantia de que não vá chover de novo, mas aparentemente estamos tendo um alívio aí nas condições do tempo, pelo menos para hoje. Não se sabe até quando dura isso, né? Foram dias e dias de chuva intensa e ininterrupta. A única coisa que alterava durante os dias era a intensidade da chuva, né? Às vezes mais, às vezes menos forte. E, enfim, um desastre de grande magnitude que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. Bom, 345 dos 496 municípios do Rio Grande do Sul, né, registraram algum tipo de problema. 850 mil pessoas. E as imagens que a gente recebe de todas as regiões, principalmente do Vale do Taquari, né, os animais mortos, pessoas desabrigadas, estradas, ruas, casas praticamente perdidas. E o que chama atenção é exatamente o rio, a Guaíba, praticamente subindo a cada momento. Todas as informações demonstram de que bateu o nível recorde, o transbordamento é histórico e muitas pessoas estão fora de casa por falta de energia, por falta de água, e agora a temperatura, ao que tudo indica, vai baixar, mas pode causar problemas maiores aí, inclusive com relação a essas pessoas que estão desabrigadas. Como é que essas informações estão chegando? Como é que elas estão sendo divulgadas para essa população toda que está desabrigada, um desalento, por dizer, nesse momento, professor? Olha, Sérgio, assim, em termos de informação, o grande problema é exatamente o fato de que há regiões inteiras do estado e aqui da capital que estão sem energia e, consequentemente, com dificuldade de acesso à comunicação. As pessoas estão indo procurar shopping centers, postos de gasolina, locais onde possam carregar celulares para se comunicar, para receber informações. Eu, felizmente, estou numa região aqui de Porto Alegre mais elevada que não foi afetada. Dei muita sorte, estou com água, com energia e com comunicação estáveis o tempo todo. Mesmo assim, eu armazenei água, fiz um supermercado, armazenei alimentos aqui. O abastecimento da cidade ele não foi prejudicado totalmente porque a cidade não está isolada. O acesso à cidade pela BR-290, que liga com a BR-101, que vem do norte do país, ele permanece aberto, porque ele vai pelo litoral, que não foi tão afetado assim pelas chuvas. Então, estamos lidando com essa situação. A 5 quadras daqui onde mora meu filho, por exemplo, está sem água, né? Meu irmão mora na Zona Sul, mas longe do Rio Guaíba. Ele está com problema da água chegando turva no cano das 6 centrais de tratamento de água do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre.
Num primeiro momento, 4 foram inabilitadas, a prefeitura conseguiu reativar mais uma, nós temos 3 em operação. E um dos grandes problemas relatados pelo prefeito Melo aqui é exatamente essa questão do abastecimento d'água nas partes da cidade onde a água não está chegando, porque falta caminhão-pipa, né? Um volume de gente muito grande que está sem água e o fluxo de fornecimento tem sido feito dessa forma, ou pessoas levando por doação, né? Por uma rede civil de solidariedade que se formou, que para mim é a coisa mais impressionante nessa crise, é o apoio do povo ao povo, como eu tenho dito, né? Se formou uma rede de solidariedade enorme, a maior parte da estrutura de socorro às vítimas é feita por voluntários da iniciativa privada, né? Defesa Civil está mobilizada, Polícia Militar, bombeiros, Forças Armadas, todo mundo mobilizado, mas nada se compara à enorme rede de solidariedade de empresas e de cidadãos que se atiraram desesperadamente na luta pelo socorro, proprietários de barcos, de jet ski, jipeiros, gente que se jogou no socorro às vítimas, né? E na montagem de uma estrutura de fornecimento de roupas, colchões, alimentos não perecíveis, enfim, para socorrer as pessoas como está sendo possível socorrer. Isso está ocorrendo no estado inteiro e é uma coisa muito bonita de se ver. Por outro lado, Sérgio, o ser humano é capaz da maldade, né? E Sim. tem acontecido saques. Muitas vezes, na parte da noite, a estrutura de socorro tem sido recolhida porque estão assaltando os socorristas, né? A região aonde acontece o socorro, muitas vezes é região de extração popular e meio isolado, onde o policiamento não pode chegar, e tem acontecido saques às casas que os moradores tiveram que deixar para trás, e assalto aos socorristas, né? As pessoas que estão voluntariamente socorrendo as pessoas. Então isso tem limitado um pouco a estrutura de socorro no horário de atendimento, mas é digno de destaque essa solidariedade da sociedade à própria sociedade. É triste essa situação de saques, infelizmente, numa situação como essa, né, era de saber que isso poderia acontecer e realmente está acontecendo, infelizmente. Agora, com relação às autoridades, né, diga-se de passagem, o Estado, o município, o Estado, são vários municípios mobilizados, o Estado nesse sentido, e a União. Ao que tu me indica, estão batendo cabeça no começo do socorro, se organizaram, realmente ainda estão tentando se organizar para poder oferecer um melhor atendimento, um resgate mais efetivo de muitas pessoas que ainda estão aí em algumas áreas isoladas. O começo foi de bater cabeça, esse bate-cabeça, por dizer assim, continua ou não, professor? Olha, Sérgio, eu acho que nós temos 2 problemas aqui. Primeiro, eu acho que houve uma subestimação do tamanho do fenômeno meteorológico, né? Então, as respostas começaram tarde. O serviço meteorológico avisou em tempo, né? A Metsul, os serviços meteorológicos vinham avisando, mas como é um fenômeno inédito, eu não diria inédito, né? Porto Alegre passou por uma enchente dessas proporções em 1941 e dessa vez a enchente superou o nível de 1941. Para que as pessoas entendam, né? O Rio Guaíba, hoje chamado de Lago Guaíba, ele recebe o afluxo das águas de 5 rios, alguns dos quais vêm do Vale do Taquari. Então, mesmo que a chuva pare, como continuou chovendo na cabeceira desses rios, o nível da água continuou subindo aqui. Neste momento, eu estava olhando agora um pouco antes de entrar no ar, o nível do Guaíba está em 5,26 metros, né? E estabilizou. A boa notícia é que estabilizou, não está subindo mais. Chegou aí a 5 metros e 33 centímetros, agora está em 5,26.
mas os prognósticos são de que a água vai levar de 20 a 30 dias para baixar, tamanho o volume de água que se acumulou, e as autoridades, embora tenham reagido tardiamente, reagiram, né? Então, está todo mundo envolvido, há muita informação desencontrada de que, eventualmente, em alguns locais, as prefeituras ou a polícia militar estaria impedindo a operação. A informação que eu tenho é que a polícia militar está pedindo que as pessoas suspendam o socorro à noite em determinadas regiões onde está havendo assaltos e saques, para evitar que as equipes de socorro sejam saqueadas. É normal uma certa desorganização na reação ao evento dessas proporções, né? Mas eu reputo aqui que, assim, numa proporção de 7-3, a grande estrutura de socorro é uma estrutura amadora, é uma estrutura de cidadãos voluntários socorrendo cidadãos. E, obviamente, que aí não há uma estratégia, como se pressupõe que devesse haver da parte das autoridades. E aí vai a minha grande crítica, Sérgio, aqui não só as autoridades municipais e regionais, as autoridades brasileiras em todos os níveis. Já passou da hora de o Brasil ter um sistema nacional de prevenção de catástrofes, com um estudo do mapa do território nacional, com a identificação dessas catástrofes, porque essas catástrofes elas são repetitivas. O Rio Grande do Sul passou por uma crise desse porte ano passado, e do ano passado para cá nada mudou em termos de estrutura de resposta. Então é preciso que os entes federados, liberados pelo governo federal, convoquem profissionais dessa área, da área do clima, da área da defesa civil, da área militar, da área dos bombeiros, que se faça um mapeamento dessas crises, da periodicidade dessas crises, que às vezes são crises de seca, de estiagem, que também acontecem com frequência aqui no Rio Grande do Sul, e que macroestratégias de médio e longo prazo sejam traçadas de maneira que, quando o evento acontece, e é inevitável que ele aconteça e cause estragos, que o planejamento de resposta seja mais eficaz, que a resposta seja mais pronta e mais eficaz do que está sendo. Eu acho que a grande crítica que as autoridades merecem nesse sentido é essa. Falta planejamento estratégico das autoridades brasileiras e um sistema nacional de defesa civil que tenha planejamento estratégico, para que as respostas não sejam essas respostas atabalhoadas de gente saindo correndo para apagar incêndio depois que o incêndio aconteceu. Até mesmo tirar proveito político, aparecer na hora para fazer algum tipo de comentário e depois de sair de cena, né, nesse sentido. Professor, duas coisas que chamaram a atenção. Essa informação de que pelo menos o rio, né, o lago, ele teve uma estabilidade no volume, né, na cota de inundação. Já ultrapassou mais de 2,5 metros, quase isso, talvez um pouco mais, né? Mas parou de subir. Pelo menos é uma boa notícia. Mas essa situação toda da rodoviária, no caso de Porto Alegre, vamos falar sobre a capital, e até mesmo o aeroporto aí de Porto Alegre, a regularização ou a volta das atividades normais, principalmente por aeroporto, fica mais para frente. Quer dizer que o produtor, aliás, o gaúcho, né, aquele que precisar do aeroporto da capital, não vai poder contar nos próximos dias, talvez em semanas, para que haja pelo menos a reabertura dos serviços no aeroporto aí de Porto Alegre, é isso? Sobre o aeroporto, saiu agora há pouco uma informação da Fraport, que é a empresa alemã, que é a operadora do aeroporto, prevendo a retomada das operações apenas em 30 de maio. Até ontem havia uma informação sobre a possibilidade da liberação do aeroporto até o dia 10, mas agora a última informação oficial da operadora do aeroporto é 30 de maio. Eu sei disso, Sérgio, porque eu tenho um voo para Nova York agora, eu estou lançando o filme que eu fiz sobre as reformas do ministro Paulo Guedes, e eu estava com um voo marcado para Guarulhos, dia 12, para sair de Guarulhos para Nova York, e agora eu estou neste momento, estou operando aqui, o meu irmão tem agência de turismo, enquanto eu converso com vocês aqui, estou no WhatsApp com ele para alterar o voo para o aeroporto de Caxias do Sul.
e acredito que essa vai ser a solução. Boa parte do socorro aéreo que está chegando ao Rio Grande do Sul está vindo pelo aeroporto de Caxias, que é um aeroporto que está na Serra, região elevada, e não foi afetado, né? A rodoviária de Porto Alegre, ela fica na beira do rio, né? O aeroporto fica um pouco distante, mas ele fica ao nível do rio. É diferente da região onde eu estou aqui, que é a 10 minutos de carro do aeroporto. Porto Alegre é uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, você consegue se deslocar na cidade sem muito trânsito, com trajetos de curta duração, o tamanho de um bairro de São Paulo, para as pessoas terem uma ideia, né? Mas a solução tem sido o aeroporto de Caxias do Sul, nesse caso. A rodoviária está, assim como o aeroporto, debaixo d'água, né? Eu recebi imagens internas do aeroporto com água no saguão do aeroporto, e ontem um vídeo com imagens do aeroporto com água na pista, inclusive aviões que estavam em hangares todos. Não se sabe que condições de manutenção eles vão precisar para poder voltar a ficarem operacionais, a depender do nível em que a água os atingiu, né? Pode ter atingido só o nível do trem de pouso, mas uma aeronave não pode voltar a voar tendo ficado com a parte de baixo submersa sem passar por um rigoroso processo de manutenção, né? Então, assim, o aeroporto propriamente dito deve ficar operacional, se nada mudar, somente no dia 30 de maio. A rodoviária eu não tenho informação, mas ela estava com a parte da pista, né? E dos terminais onde os ônibus estacionam, e dos serviços de atendimento, onde estão os balcões de recepção de passageiros, de emissão de passagens, estava submersa na faixa de um metro de água dentro da rodoviária. Eu imagino que a recuperação da rodoviária deva requerer um prazo, talvez, da mesma proporção do aeroporto, né? Então, possivelmente, Porto Alegre vai ficar sem serviço de ônibus intermunicipal e nacional, interestadual, né? Por um longo período. Vamos ver se, eventualmente, através das cidades do litoral, que não foram tão atingidas, se consegue montar um serviço que compense a ausência da rodoviária, pelo menos provisoriamente, para serviços interestaduais, né? Os ônibus que vêm e vão do norte do país, talvez se consiga chegar até cidades do litoral, para cidades praianas que estão aqui a 1 hora e meia, 2 horas de Porto Alegre, mas o sistema envolvendo a estrutura de rodovias e rodoviárias com as cidades do interior está totalmente comprometido. Bom, Porto Alegre não está totalmente isolado, né? A rodovia que chega até a cidade, parte da cidade, dá acesso a outras regiões do estado, até mesmo o estado de Santa Catarina, até mais para baixo, outras regiões. Não está totalmente isolada. Agora, há um risco, segundo algumas entidades, inclusive produtoras de alimentos, né, algumas grandes indústrias, de que ocorra um desabastecimento, né, porque ocorre também a falta de abate, de transporte de funcionários, até mesmo acesso, né, de granjas, de aves, de suínos, uma dificuldade muito grande. O professor já ouviu falar sobre essa possível falta ou desabastecimento até mesmo de itens como alimentação e até mesmo combustíveis no estado, nessas regiões que foram duramente atingidas. Isso realmente pode acontecer? Há alguma alternativa nesse sentido ou não? As regiões fortemente atingidas estão com esse problema, né? Não há como caminhões de combustível abastecerem os postos, né? E certamente, como o sistema de transporte rodoviário, que é o principal modal brasileiro, ele está comprometido, certamente o que está vendo agora é o socorro de emergência que está chegando de helicóptero, está chegando por outras formas, né? Nessas regiões. É natural, além desses produtos que você falou, hortifruti, né? Quer dizer, o Rio Grande do Sul é um estado fortemente produtor de hortifruti granjeiro, então tem toda uma estrutura que no entorno das cidades, mesmo a capital, Porto Alegre, tem uma zona rural que abastece a cidade desse tipo de produto,
que está totalmente comprometido. Porque a região que produz esses produtos na zona rural de Porto Alegre também ela está ao nível do rio, né? Está na zona sul da cidade, ao nível do rio, e deve ter tudo sido prejudicado. Eu não falaria em colapso de abastecimento, porque a BR-290, no trecho que liga com a BR-101, litoral norte, ela não foi prejudicada. É uma estrada que vai pelo litoral, Sérgio, né? Nós chamamos ela de freeway. Ela tem dois trechos. Um trecho que sai de Porto Alegre em direção ao litoral e engata na BR-101 e sobe pelo litoral até São Paulo, Rio de Janeiro, e vai a BR-101, costeia o litoral brasileiro até o Nordeste, e ela tem um outro trecho que sai de Porto Alegre em direção à Uruguaiana, né, depois da ponte do Guaíba. E essa eu tenho informação que há trechos na cidade de Pântano Grande, por exemplo, desabou um viaduto que fazia, então o tráfego ali vai ter que ser feito pelas laterais e eventualmente o transporte de produtos vindo da região do campo para Porto Alegre possa ficar prejudicado. A BR-116, que vem pela Serra também, eu não tenho informações mais detalhadas, né? Mas certamente a região toda do Vale do Taquari está completamente comprometida. Então, acho que o abastecimento vai ter que vir em boa parte de fora do estado, até que essas estruturas de produção de proteína e de produção de hortifruti possa ser recuperada, né? A boa informação aqui, vocês até são mais qualificados do que eu para isso, eu estou falando de informações que eu li na imprensa, é de que boa parte da safra de grãos no Rio Grande do Sul já teria sido colhida antes. Óbvio que uma parte da safra pode ter sido comprometida, que a lavoura de arroz, em parte, pode ter sido comprometida, né? Mas é possível prever uma escassez e uma elevação de preços, eventualmente decorrente do fato de que esses produtos não vão abastecer as prateleiras dos mercados pela estrutura da malha normal de transportes, que está completamente prejudicada pela destruição de pontes, de estradas, né? Enfim, das estruturas das empresas que fornecem ou que transportam os alimentos para o povo gaúcho. Então, nós vamos ter que, acho eu, que contar com a importação desses produtos de outros estados da federação. Inclusive alguns silos com arroz, né, foram atingidos, e esse arroz certamente será perdido, assim como o brotamento, né? A umidade está muito grande em algumas regiões, lavouras praticamente foram, né, arrastadas, né, foram perdidas nesse sentido. Professor, no aspecto político, né, o João Batista Olive hoje ouviu o senador pelo Rio Grande do Sul, né, Irineu Hart, né, sobre possível destinação de parte daquele fundão, né, dos 4 bilhões, 900 milhões de reais do fundo eleitoral. Pessoalmente, você acredita que isso possa acontecer? Será que os nossos políticos poderão ser ou ter sensibilidade, ou mesmo os partidos, de destinar parte desse bilionário fundo para as vítimas ou até mesmo para o Rio Grande do Sul? Não. Eu acho difícil, Sérgio, que os políticos abram mão desse recurso. Agora, é preciso dizer que o tamanho da destruição é tal que mesmo esse valor, que são 5 bilhões de reais, vocês estão falando em destinar eventualmente 2,5 bilhões, óbvio que é muito dinheiro para qualquer pessoa, mas é muito pouco perto do necessário para reconstruir a infraestrutura que foi destruída do Rio Grande do Sul. E a minha grande preocupação aqui, o governador andou falando em plano Marshall, né? Acontece que o plano Marshall, que foi o plano desenvolvido pelo governo americano para a reconstrução da Europa e do Japão depois da Segunda Guerra Mundial, foi uma injeção de dinheiro externo na Europa e no Japão, principalmente na Alemanha e no Japão, né? E os políticos estão falando aqui em orçamento de guerra. Eu disse, quando era o ministro Paulo Guedes gerindo o orçamento de guerra na solução para a crise do Covid, né? Ele conseguiu, graças ao fato de que ele havia feito a reforma da Previdência,
havia dinheiro em caixa para socorrer as vítimas da pandemia. E terminou a pandemia, ele entregou o governo com dinheiro em caixa, com superávit, porque ele limitou os gastos no tempo. O problema que nós temos hoje no Brasil é que o governo Lula produziu um rombo de 250 bilhões de reais, que é um rombo do tamanho daquele que houve na pandemia, maior do que aquele, só que sem pandemia. Então, e o Brasil está batendo recorde de endividamento, recordes de déficit público, e eu tenho dificuldade de imaginar de onde é que eles imaginam que vão tirar dinheiro, né? Certamente virá com mais endividamento, e sob circunstâncias que nós já nos encontramos de contas públicas complicadas, considerando que não é o ministro Paulo Guedes que está lá gerenciando caixa, eu fico muito preocupado, muito preocupado. Óbvio que, eventualmente, organismos internacionais vão somar esforços aqui a liberar recursos para a reconstrução do Rio Grande do Sul. É natural que socorra, mas é bom lembrar que isso é endividamento, né? Dificilmente esse dinheiro vem a fundo perdido, deve vir a juro subsidiado, a juro facilitado, mas a juro num contexto em que o Brasil já está extremamente endividado. E eu temo que a flexibilização das medidas legais, das proteções legais contra o roubo, né? Quer dizer, você vai flexibilizar. Aconteceu na pandemia e a gente sabe que houve desvios, houve roubo, tem coisa sendo investigada até agora, aquele escândalo dos respiradores do Nordeste e outros, né? Mas a ideia é que, para agilizar a chegada do recurso, se crie uma lei de guerra, como eles estão dizendo, em que esses mecanismos de financiamento todos sejam flexibilizados e agilizados. O meu medo aqui é o descontrole e o tamanho da conta que vai sobrar para nós mesmos pagarmos na sequência daquilo que vai ter que se fazer para socorrer. Eu preferia que o governo desse estímulos, né, à iniciativa privada. Por exemplo, né, vou dar uma ideia aqui, empresas que se dedicassem a reconstruir infraestrutura, por exemplo, poderiam abater nos seus impostos estaduais e federais integralmente o dinheiro investido na reconstrução de pontes, de estradas, de hospitais, e todo aquele recurso que a iniciativa privada colocasse na recuperação da infraestrutura destruída do Rio Grande do Sul, receberia como contrapartida uma redução de impostos, se não de 100%, da ordem de 80%, enfim, algum mecanismo que incentivasse a iniciativa privada, porque a iniciativa privada é rápida e é eficiente. Nós vimos naquele episódio aqui no último temporal da ponte aqui no interior do Rio Grande do Sul, aliás, aquela ponte está intacta, sobreviveu à enxurrada, a ponte reconstruída completamente pela população e rapidamente, né? O Estado fez um orçamento de 27 milhões, a população reconstruiu a ponte rapidamente com 6 milhões. Então, são exemplos de como, eventualmente, as autoridades poderiam adotar algum tipo de legislação criativa, né? Que não seja esse velho e surrado cabedal aí de receitas, de endividamento público e respostas que, depois que a chuva passa, que a água desce, terminam não se materializando em soluções efetivas para a população prejudicada. Quero te agradecer a tua participação conosco, né? Se esse fosse o governo Bolsonaro, a imprensa estaria tão tranquila, entre aspas, como está tratando o episódio aí do Rio Grande do Sul, ou não? Deu um probleminha no sinal aqui, começou a tocar a chamada, como se alguém estivesse chamando simultaneamente sobre a chamada aqui, e a ligação caiu, mas agora voltou. Olha, a julgar pelo que aconteceu na pandemia, seria um massacre, né? Seria um massacre. Essa mídia, ela dá um desconto para esse governo que é impressionante. A mídia que fez o L, né, que protege o governo, o Lula andou falando algumas barbaridades, fazendo piadinha aqui, né? Na primeira vinda dele aqui, disse que torcia pelo Grêmio e pelo Internacional, quando ele tinha vindo para dar uma primeira olhada na tragédia. Eu acho que essa segunda vinda do Lula
com toda a equipe ministerial, quase toda a equipe ministerial e mais autoridades de outros poderes, foi uma tentativa de minimizar o estrago que as falas do próprio Lula provocaram nele mesmo na primeira vinda, né? Mas, de fato, isso não recebe o devido destaque na imprensa, infelizmente. Eles estão sendo protegidos por quem deveria ser crítico, né? Que esse é o papel da imprensa, botar lupa em cima dos problemas, trazer os problemas à luz e pressionar os governantes a agir. É isso aí. Professor Paulo Moura, muito obrigado. Foi um prazer falar contigo, retomar esse contato. Até uma próxima. Esperamos aí que essa situação se normalize o quanto antes, né, e que essa população sofrida aí do estado do Rio Grande do Sul com essa tragédia possa retomar a vida quase que normal em breve, o mais rápido possível. Foi um prazer falar contigo, professor. Obrigado, Sérgio. Estou sempre à disposição. Um grande abraço. Um grande abraço. Bom, e a todos que estiveram conosco, lembro mais uma vez, todas as informações estão disponíveis, né? Tanto as entrevistas, os recortes de cada uma das entrevistas da primeira edição do Tempo e Dinheiro, nas mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro, do T&D. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva e avise os amigos que nós estamos aqui no Clube de Assinantes do T&D. Até uma próxima!